Olá, bom dia! Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Sem Filtro. Eu sou a Joana. E eu sou a Carolina. E este é o teu podcast, o podcast da tua geração, é da nossa geração, da geração Millennial, onde nós falamos sobre os nossos dilemas diários e semanais e mensais. Nós somos duas amigas de infância, ou mais ou menos de infância, porque Sim, conhecemos na maternidade, mas depois houve ali uns anos em que não nos falávamos. Sim, eu não gostava da Alves, ela também não gostava de mim, então decidimos que o melhor era mesmo cortar ali a relação. Exato. Aos 2 dias, não, achei logo que eras uma falciane, como se diz hoje em dia. Não! How dare you! How dare you! Tinhas um melhor baby grow que eu, não sei, não me lembro. Eu também não. Mas é isso. Mas... Nós depois decidimos reunir-nos aqui neste podcast. Sim, não foi uma coisa de um dia para o outro, não é? Exato. Após vários anos de uma amizade intensa. Quer dizer, não foi assim muito intenso. Decidimos fazer este podcast para falar do que nos vai na cabeça e tentar resolver todos os dilemas que nos vão aparecendo, com a vossa ajuda, claro, porque sabemos que também estão a passar pelas mesmas coisas que nós. E então, nós nascemos só com 2 dias de diferença, portanto somos quase gêmeos, não é? E acabámos por vir as duas também para Lisboa. Assim, a Alves é que está em Lisboa agora. Exato, não, mas... sim, pois nestes tempos de quarentena a Ketas conseguiu refugiar-se em Arganil, que é de onde nós somos, uma vila no interior. Sim, E é uma vila, não é uma aldeia. Para que fique bem claro, não, mas calma. Como tu dirias, eu sou da Serra, eu sou assim. Sou da Serra, sou assim, não é? Exato. Quer dizer, não posso ser a única a ser isto. De certeza que vocês também, se são da Serra, também dizem isto. Portanto, malta, não se esqueçam de enviar todas as vossas questões para o nosso Instagram Sem Filtro Podcast e depois nós passamos aqui no próximo episódio. Deem sugestões ou pronto, o que quiserem. Nós somos um livro aberto. E nós também de vez em quando fazemos uns memes engraçados e umas perguntas engraçadas lá nos nossos Insta Stories e no nosso perfil. Por isso vão acompanhando o que nós andamos a fazer e... Olha, já agora deixa falar daquela última história que partilhámos, em que tentámos conhecer a nossa audiência, vocês dos aí que nos seguem. E então acontece que a pergunta era: fariam amizade com mais facilidade com uma garrafa de vinho ou um gato? O que toda a gente gostava de saber, realmente. Isso foi mesmo uma pergunta fulcral, não é? Sim. Então, e qual foi o resultado? Okay. Assim, foi muito no meio, sabes? Okay. Só o gato ganhou por 1. Ok. Sim, eu acho que também ia para o gato. Mas o que nos traz hoje aqui é o quê, Ketas? É um dilema que surgiu em mim depois de eu receber umas mensagens no WhatsApp, não é? Quem não tem WhatsApp agora? Exatamente, quem não tem. Em que vinham mensagens escritas, algumas com capa e outras em que era escrito conforme se dizia. Ok, sim. E comecei a pensar se seria só eu que agora escrevo com autocorrect e tentar escrever de uma maneira correta, lol, ou se é uma coisa em que algumas pessoas continuaram a escrever assim, ou se é generalizado ou está tudo mais formal. Assim, foi isso que me veio à cabeça. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que pelo menos nós as duas, nós seguimos a evolução dos tempos. Ou seja, não ficámos paradas nos tempos como essas pessoas que tu estás a falar. Harsh? Sim, agora foi um bocadinho. Mas não, acho que por acaso temos andado a seguir as tendências desde que somos pequenas. Né? Começámos ali logo no MSN. Acho que nós não tivemos... Né? Somos millennials, 94, não temos a... Qual é que era o outro? Sim. Acho que havia... Ai, espera. Agora não me lembro do nome. Eu sei que as pessoas vão estar a dizer fogo, Joana. Aquela cena do Fnickles. Mas não me lembro agora do Fnickles. Só começámos logo no MSN.
E foi Sim. MSN e i5. Basicamente estavam de mãos dadas as duas coisas. E aí é que nós Sim. demos asas ao nosso calão todo ali adolescente. Sim. Qual é que é o teu termo de calão? Eu não vou dizer tão millennial, porque acho que millennial agora é mais nestes tempos modernos, mas mais naquela altura, Sim. mais nos 2000, qual é que era a expressão que tu mais gostavas de usar? Ai, isso é mexer com a minha memória. Não me lembro, não sei se tinha. Porque se calhar nessa altura ainda não me deixavam dizer asneira. LOL. Não me lembro. Tu LOL, tinhas vês? algum? O LOL Não, mas o LOL surgiu mais tarde. é muito mais tarde. Eu acho que fui também uma das pessoas a encurtar as palavras, né? Não, peraí, eu estava aqui a pensar se eu usava MT para muito e PQ para cá, para porquê, mas eu acho que até nem usava isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando os telemóveis começaram a ficar mais generalizados e isso assim, houve essa altura dos capas e eu E acho que usei, usavas? tenho a certeza que Eras usei fã? o tal o PK, O PK, essa abreviação yeah. e dou por mim hoje em dia ainda uso algumas Ainda usas? abreviações como o TB também, Ok, a mensagem isso. eu por acaso não consigo, porque esforço-me sempre para escrever as palavras todas completas, com letras maiúsculas no início, pontos finais. Há pessoas que gozam comigo por causa disso, mas não sei Sim, se... Não os sei teus se... pontos finais deixam-me. Tipo, eu fico ali um bocado. Ela está a ser séria demais ou não? Mas lá está, Juro. eu também penso nisso. Será que eu estou a ser séria demais? E depois o que é que eu faço? Compenso com um emoji. Não sei se vocês também fazem isso, mas eu hoje em dia sinto que não consigo escrever sem emojis porque penso que as pessoas depois me levam a mal, que eu estou a falar sempre muito séria. Ou tenho que meter um emoji ou um ha. Ok, Tu és das que usas ha, Sim, capa, ou kkkk, como é que... Acho que é assim que os brasileiros dizem, né? Kkkk. sim, E sim. RS. Eu uso ré. Não. Não sei, eu vou sempre ao hahaha. Sim. Olha, Mas, mas sim, diz. eu esqueci-me, eu queria partilhar uma história com a abreviação Sim! das palavras. Partilha. Letras. Então, mas isto já foi. Já eu era mais velha, sei lá, já devia ter uns 16 Ui. anos, uma coisa assim. Sim. E eu ia ter uma aula de clarinete. Porque a Queta andou na Filarmónica de Arganil. Andaste no conservatório? Não, eu acho que isso não é para mim. Ok, Não foi era para só mim. na Filarmónica. Só na Filarmónica. Vocês É ganham fixe, salário, não ganham na Filarmónica? um grande salário. No fim da temporada, Ou seja, mais ou menos o correspondente às festas. bem bom. Eu andava no rancho e não recebia nada. Aquilo saía tudo do corpo. Era por... Era isso que a gente recebia. É assim, eu ainda vou quando posso. Já é ou mais a fazer seja... playback do que alguma coisa, mas eu gosto sempre de ler. E não precisas ir aos ensaios antes, podes ir assim, olha, estou cá este fim de semana, bora. Não, convém eu ir aos ensaios, porque senão aí é mesmo playback total. Yeah. Eu sabia que vocês faziam playback. Ok, vamos. Playback porque são os outros a tocar. Mas pronto, anyway, voltando à história. Então, tocavas clarinete? Tocava clarinete e ia ter uma aula. E a minha professora, eu acho que até era no início dessas aulas, ela mandou-me uma mensagem a dizer que podia ser no próximo, imagina, FDS. Sim. Ok, pronto. E tu... Mas sem contexto, sem ser assim uma coisa, eu assumi que ela estava a dizer uma asneira. Ela estava a dizer... sim. E eu não percebi. E eu mandei-lhe a dizer, olha, eu acho que tu escreveste mal. Ou não era isto que tu querias dizer. E ela depois manda-me uma mensagem a seguir a dizer fim de semana, FDS, fim de Carolina, semana. FDS, fim de semana. Tu foste logo para a asneira. Opa, lindo. Foi um bocado mau. Olha, por falar em abreviações, isso também é...
quer dizer, acho que já foi um bocadinho depois do i5 e do MSN, não é? Que vieram os Achas? YOLOs Sim, e sim, sim. os LOL. O LOL acho que ainda era capaz de ter sido durante essa altura. Mas os LOLs, eu gostava muito do Lemao, que era Laughing My Ass Off. O que é que... Do Lemão, Lemao, ok. yeah. Ok. Não sei o que é que as pessoas que nos ouvem, o que é que usavam, mas então... Depois também havia o para que era o Lemao, é o Rolling My Ass Off, o ROFL, Sério? Ruffle, Rolling My Ass Off, o LOL. Espera aí, o que é que eu tenho aqui? Por acaso acho que são esses aí. Mas eu queria falar contigo que eu tenho aqui várias expressões que surgiram. Porque basicamente nós hoje em dia, de onde é que surge o nosso calão? Eu acho que há duas coisas principais, que é abreviações de palavras, tipo bora, o memo, o Nemo? memo, tipo mesmo. Tipo, Memo. Sim, sim, sim. Sim. Espera, deixa-me ver. Era o bué. Para mim, o bué e bora são dos principais. E depois temos os estrangeirismos, que hoje em dia, né, ninguém escapa. Ninguém escapa ao selfie, ao influencer, ao troll, hater. Sim, eu acho que os ingleses ou os americanos, não sei, o inglês ainda perpetua um bocado isso, essas abreviações, que eu acho que nós já não, o português, ou pelo menos, pronto, Nós não posso perpetuamos ser eu. essas... Usar-se mais, porque isso, lá está, tem a ver com o tal dilema do início, porque nós já escrevemos com autocorrect. E então essas abreviações acabam por às vezes ou seja, ficar de fora. exato, estão-se a extinguir porque não como Sim. usamos o corretor, não dá para ter ali erros linguísticos, é tudo... Sim, tudo bem escrito. Então eu fiquei a achar isso. Mas eu por acaso... O inglês isso continuava. Eu por acaso no meu círculo de amigos ou de pessoas de Facebook e de Instagram que sigo, não apanho assim muitos capas, nem X, nem... Quer dizer... Sim, eu também não, são pontuais. Mas quando apanho, lá está, são mais velhos que nós. Já é uma geração anterior, já são pessoas que nasceram entre os 70 e os 80. Aí, ok, não. Não? Mais para mim 80. não chega assim tanto. Acho que é mais 80. 80 e pronto, 80, 90. Sim, na transição. E era o que eu estava a dizer, eu acho que eles ficaram um bocadinho parados no tempo e nunca evoluíram a forma como escrevem e falam sempre assim com aquelas formas, com aquelas bengalas, digamos. Mas tu estavas a dizer qualquer coisa, eu acho que te cortei o raciocínio. Acho que estava só a falar dos estrangeirismos, não era? Sim, estavas. Tenho aqui outro estrangeirismo que é dos meus preferidos, que é o chill. Está muito chill. Chill, sim. Quer dizer, a vibe não. Ainda por cima agora com a vibe house não vou dizer nada à vibe. Mas, por exemplo, o mood... Sim. Não, top. Tu também dizes top, não dizes? Sim. Isto está mesmo top hoje. Eu, por acaso, não consumo muita coisa brasileira, por isso não sou muito influenciada pelos estrangeirismos deles ou pelas expressões deles. Eu sei que houve uma altura que eu vi uma série que estava... que as legendas eram em brasileiro. Ok. Então, ao fim de algum tempo, já dizia a gíria deles, ou falava como eles. Certas palavras. Pois é, que é isso. diziam. Nós somos, pelo menos na parte de inglês, que hoje em dia todos os miúdos falam inglês e todos os miúdos usam expressões em inglês. Ou estão sempre mesmo a falar, dizem uma frase em português, dizem uma frase em inglês, uma frase em inglês, uma expressão em inglês. I can't even. E é porque nós estamos a ser constantemente bombardeados pela língua inglesa, pela cultura americana, pela cultura... É mais americana do que britânica, do que do Reino Unido. E não dá para escapar. Mesmo com legendas em brasileiro, acho que o inglês prevalece. Sim, porque já é tanto inglês até mesmo nos anúncios, não é? Sim. Na rua, vê-se isso muito facilmente e as empresas também já apostam em nomes em inglês, um bocado também para a internacionalização. Sim,
Sim, mas. É como agora, hoje em dia, o fake news, né? Em Portugal, não diz assim, não dizes notícias falsas, dizes fake news. Fake news. Porque Trump e billions and billions and billions and billions. A small billions ou loan millions, of não $1 sei. billion. Make America great again. Olha, hoje nós temos 2 perguntas de 2 ouvintes que nos tiveram a amabilidade de mandar para cá também as experiências deles e os dilemas que eles também estão a passar. E sabes-me dizer quem é que eles são? Então, a primeira. Drumroll, vês? Como é que se diz drumroll em português? Não sei. Rufus. Rufus, yeah. Rufus. Sim, Rufus. 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 E eu enganei-me, mas vou mudar o género. O primeiro ouvinte. Ok. Temos aqui uma pequena mudança de sexo. Sim. Deixa-me cá ver. E agora? É o João Baião. É o João Baião. O João Baião. Ai não, pera, isto é Ana Malhona. Ai, caramba, Joana. É que nem sabes dar referências certas. Espera, João Baião é o Macaco Adriano. Como é que é a música do Macaco Adriano? Não sei. Vocês sabem aí em casa? Espera, o Macaco Adriano tem música. Olha, o Baião... Não me recordo. Mas o que é que o João Baião quer saber? Epá, eu adoro o João Baião. Se bem que não o vejo muito, mas... Eu também não. Já fui a Baião. Agora... Ok, havia um rapaz Tocar com a na nossa escola que era o Baião, não era? Eu lembro-me dele. Pronto. Memórias. Quando eu usava o XD. XD, Guetas! XD, meu Deus! Uau! What Porque antes the dos heck? emojis havia os 2 pontos, pontos finais. Oh meu Deus! Bem, mas vamos à pergunta e já falamos disto. disto. Ok, não esquecer esta parte. Não esquecer. Ok. Quando estão nas redes sociais e veem um comentário ou descrição com um erro, qual é a vossa reação? Depois dizem alguma coisa à pessoa? Se sim, como? Ok. A minha reação é logo dor profunda. A minha é de escândalo. Estou a enganar. assim. O quê? Como é que ele usa? Um erro! E depois, logo a seguir, fica em dúvida se estava inscrito ou não. Exato, é logo. Será que eu é que estou aqui a errar? Não sei, o que é que vocês fazem? Eu acho que é isso, é completo escândalo. Sim, como é que ele vem para as redes sociais e vai escrever assim? E escreve-me assim. E como é que a dúvida não lhe surge? Como é que não surge a dúvida? Exato. Não é? Está a escrever e depois... será que está bem escrito? De certeza que dá aquele sublinhado vermelho e ele continua. Ele nem hesita, é logo... Então, mas tu depois dizes alguma coisa à pessoa? É assim, espera, se for mensagens privadas... Sim. Não, eu acho que não digo... Não, depende. Se for um erro muito grave... E se for uma pessoa que eu gosto, pronto, um amigo, eu acho que... Epá, boa pergunta. Se calhar não digo nada. You're a bad person. Porque, é assim, pelo menos nos meus círculos, quando eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, malta, quando eu faço um erro e me apercebo logo, eu faço logo outro post com asterisco e com a palavra correta, bem escrita. Okay. Mas realmente, quando é outra pessoa a fazer, eu acho que penso para comigo. Ok, ele sabe que escreveu mal, só que não se deu ao trabalho de emendar. Por isso está tudo bem. Se calhar não sabe, ó bicho. Pronto, mas sim. Mas tu corriges a pessoa ou deixas andar? É assim, depende. E julgas na tua cabeça? Eu julgo. Depois, se a pessoa for até chegada a mim, sou capaz de mandar uma mensagem. Isto mais no Facebook. Uhum. É porque no Facebook depois... vale tudo hoje em dia. Sim, o Facebook é um campo de guerra. Exato.
aquele tudo minado. Basicamente, eu nunca sei o que é que se espera do Facebook. Olha, vale tudo. Meu Deus. Mas no Instagram já me aconteceu algumas vezes estar a ver comentários de alguma coisa, de alguma foto ou assim, e ver que há um comentário mal escrito. Então o que eu faço, às vezes, é responder ao que a pessoa está a dizer e repetir a palavra que está mal escrita, mas escrita como deve ser. Ou seja, não é super direta, mas metes ali só a palavra bem escrita, que é para eles se aperceberem que é assim que se escreve. Exatamente. Ok. É meio, assim que faço. é sneaky, já viste? Lá, outra expressão estrangeira. É sneaky. Vais assim pela... Como é que se diz? Pela... Calada. calada. Este é o meu approach, acho eu. Vês? Approach. Sim, mas lá está, é isso. Também, eu misturo muito inglês. Às vezes dou por mim a responder. Ainda ontem à noite eu pus lá uma publicação, uma mensagem no grupo. Mandaste uma mensagem para um grupo de amigas que temos no WhatsApp. De ok? Ganil, sim. E então eu a responder, eu sei que a primeira eu respondi só em inglês, mas tipo uma frase super curtinha, e depois na segunda já estava a responder também em inglês, mas depois apaguei. Sim. Pensei, não, Percebeste? Já é demasiado. Quem sou eu? Então depois apaguei e respondi em português. Opa. É difícil. Eu sinto que tenho que fazer um esforço para falar sempre em português. Qualquer expressão que eu diga em inglês, depois traduzo logo para português. É muito mau. Mas só uma coisa. Acho que as pessoas às vezes quando têm dúvidas na forma como escrevem, podem sempre perguntar à mãe ou, mais fácil ainda, ao Google. Mas eu às vezes pergunto à minha mãe. E ao teu pai? Coitado do teu pai, não tem... Assim, não tem palavra nisto? Mãe e pai, não é? Se tiverem os dois da sala, eu pergunto. Sim. Assim, mando para o ar. Ou seja, perguntas como é que se soletra? Ou como é que se escreve em português? Sim, como é que se escreve em português? É com tracinho se ou é sem o tracinho? Mas malta, é com U, é com a minha mãe ensinou-me logo quando era pequenina que o truque para saber se é com tracinho se é meter na negativa. Ou seja, explica-me. Vestiu-se. Não se vestiu. Quando na negativa metes ali o se, quer dizer que tens tracinho. Deixa-me pensar um em que não tenha tracinho. Partimos. Andasse. Exato, andasse. Não andasse. Não andasse. Ou seja, tu não metes ali não se andasse. E assim não tem tracinho. Obrigada, mãe. A minha professora favorita. Bem, eu acho que a nossa audiência acabou de sair deste podcast. Desta aula de português. Mas com mais conhecimento. Vamos trazer... ok. Eu pensava que tinham mesmo saído da sala. Não queriam estar a ouvir uma aula de português. Mas olha, vamos trazer então a nossa última pergunta da semana. Última pergunta. Que vem de uma Júlia. Da Júlia Paira. Exatamente, da Rufus. Júlia. Será que ela também é considerada uma influencer? Outra palavra que hoje em dia já está no nosso vocabulário. É, não é? Eu acho que sim. Quantos seguidores é que tu precisas ter na vida para ser influencer? É assim, é porque Jesus... Quantos é que ele tinha? 12, não era? Era 12. Estava mesmo para levar para aí. 11 apóstolos, 12 apóstolos, 3 apóstolos. 12. 12 apóstolos. Era o quiz de hoje. O quiz, questionário, malta, questionário. Pronto, ele só precisou de 12 para ser influenciador. E depois os restos foram... os restos. Foi por passa-palavra. Depois o resto do público veio, dos followers, exato, dos seguidores, veio quando saiu o livro dele. Eu acho que em vez de fazerem giveaways, os influencers hoje em dia deviam tornar água em vinho. Ou multiplicar pão. Multiplicação dos biquinis. Aí. Então vá, mas passa aí a próxima pergunta. Olá! Então, qual é que acham que vai ser a próxima moda em termos de escrita? Olá, Júlia! Pode ser que ela partilhe isto. Não sei, o que é que vocês acham que é a nova tendência?
Vou dar aqui um período de alguns eu segundos acho- para as pessoas pensarem. Ok. O que é que tu achas, Quetas? Eu tenho Ok. aqui uma aposta, mas quero ouvir o que é que tu dizes primeiro. É assim, só porque eu acho que é super engraçado. Ahm, a forma como a Bilby é muito engraçada, aquela conta do Instagram, Sabes que escreve. eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar essa página de Instagram, porque eu nunca sei como é que isso se escreve. Sério? Sim, ou seja, é sem as vogais, não é? Ou não? Eu sempre que eu me lembro dessa página e tento ir pesquisar, depois nunca consigo encontrá-la, porque nunca É sei. assim, Eu escrevo em caso de Bíblia, dúvida- não aparece nada. Eu escrevo Bíblia, não aparece. Eu nunca sei como é que se escreve. espera, eu vou à nossa conta de Instagram. Mas E olha, agora aqui estava. eu vou-te já dizer uma... Eu tenho 2 apostas. A Sim, minha prima... Eu boa. acho que no futuro... Aham. Quer dizer, não, por acaso até... Sim, tenho 2 e uma que é uma sugestão minha. Vá, pronto, que eu vou-vos dar uma sugestão porque eu sou fixe. Eu acho que no futuro já está um bocadinho a ser utilizado, mas acho que vai ser cada vez mais, são os áudios. Ou seja, vamos deixar de escrever Ah, e vamos só mandar sim. mensagens por áudio. Acho que é o futuro. Mas depois há situações em que não dá jeito de ouvir. Mas no futuro tu vais ter uns fones inseridos automaticamente nos teus ouvidos, ou seja, só tu é que ouves as coisas e não há aquele Estou a perceber. problema situacional e Isso é constrangedor. mesmo do futuro. Exato, eu estou mesmo Westworld. Ah, Que- olha, sim, aqui a Bíblia. questão da Bíblia. É assim, agora está Bíblia MT engarçadinha. Ou seja, BIL. BIL. Ok, Exatamente. pronto, já vou E conseguir encontrar. depois, a outra que também é muito parecida é aquela conta do Jorge Jesus, É JJ Boss, não é? JJ Boss, que Pronto, também esse aí já... escreve assim dessa maneira. Exato. Que eu acho bem engraçado. Ah, mesmo outra, assim. outra maneira que se escrevia na nossa juventude e infância isso irritava-me tanto. Primeiro porque eu não Ai. percebia como é que as pessoas faziam aquilo tão facilmente, porque dá Sim. mesmo muito trabalho. Como é que se davam ao trabalho de fazer aquilo? Que é escrever maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. E nós tínhamos particularmente uma amiga que fazia isso, não vou agora dizer nomes, porque não interessa. E eu olhava para os posts e para as mensagens dela Sim. e eu tipo, não conseguia perceber qual era o objetivo daquilo. Era, man, Eu nunca aderi a essa marca. fazia-me confesso. confusão. Só mesmo aquela no início da frase e pronto. Mas Exato, no exato, computador não daquele- escrevo. Aquele consensual, aquele A Yeah. maiúsculo. Ok. Alves, Espera, estás aí? a chamada parou Ai, que e não pena. fui eu. Eu não mexi em nada. Isto deve ser alguma cena. Malta, terceiro episódio, terceira vez que isto Entre acontece. É telemóveis, incrível. Não sei, porque isto corta. Será que a Linda está a Estás falar? aí? Alves. Eu não acredito. Alves. Alves. Acho que fui What eu. the heck? Acho que man? fui eu, cara. Ok, olha, dá aí palmas só. Quer dizer, nem é preciso dar as palmas. Exato, é só... Eu não parei. Exato. Ok. Eu acho que fui eu sem querer aqui com o meu dedo grande e gordo. Opa, que tristeza. Eu de repente é que eu ouvi aquela cena do pluck e fui eu, de certeza. Estava aqui. Espera, o que é que Não, nós mas estávamos a eu dizer? pensei, isso deve ser alguma coisa entre. Não fui eu. Será que chegamos a algum tempo de chamada e aquilo desliga-se automaticamente? Mas não. É estranho. Não, fui eu de certeza que eu toquei. Mas é que eu nem. Eu não sei. Bem, vamos continuar. Ok, eu estava a falar. Exato, era no maiúscula minúscula. O que é que achas. Então, como é que achas que vai ser o futuro do calão milenial? Assim, se for para gozar, escrever com uma Bíblia muito engraçada. Uhum. Ou então, uma coisa muito à base de emojis. Era a minha outra aposta também. Eu acho que. Eu hoje em dia, eu já respondo às pessoas quase sem letras, sem palavras. É só um emoji. Para as pessoas Really? perceberem. Só que às vezes faltam emojis, por isso lá ainda tenho que mandar qualquer coisa escrita. Ok, eu não uso assim tantos emojis, apesar de agora usar mais, mas acho que eles complementam, é a função deles, não é? Sim. É complementar Eu de vez em quando também gosto de mandar assim um emoji random, por exemplo, de um polvo ou de... De polvo.
Uma faca. Comecei a usar, foi bué. Eita! Muito obrigada, faca. obrigada. Eu comecei a usar bué, foi o da senhora a dançar. É um Tem um bocadinho vestido. assim, spicy. É. Sim. Yeah. Não é? Mas eu também gosto. Mas olha, então isto dos emojis, voltamos ao que nós estávamos a falar há bocado, do XD. Que Do XD, ainda bem que eu me lembrei yeah. disso, porque realmente antes dos emojis, em imagem, havia os emojis em letras e caracteres. Exato. Eu acho que uma amiga minha, ainda que ontem ou antes de ontem, mandou-me um XD. Eu nunca usei XD, eu usava sempre o 2 pontos D maiúsculo. Sim. Nunca foi, gostei do esse X também. ali para O fazer de XD olhos. assim, eu usei. Ou então o X e o parênteses. O X. Mas a sim, sorrir. sim. Lá está. Eu acho que isso já era rir demasiado, então eu usava só os 2 pontos. Outro que eu me lembrei no outro dia foi o 444. Tinha os olhos a andar de um lado para o outro. Eu nunca percebi o que era o 444. Sério? Não? É isso. Eu acho que só percebi há poucos anos. Já nem me lembro. Really? Sim. O que é o 444? Vocês sabem? O que é isso? Explica-me. Eu já expliquei, Alvi. Já expliquei. Olhos a... Sim, estás com a boca a sorrir, Sim. mas depois os teus olhos estão a olhar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Os olhos estão sempre a andar de um lado para o outro. Espera aí. Não acredito. Estou a falar a sério. 444. Olha, não sei. Eu tenho que ir pesquisar isso porque realmente isso passou-me um bocado... No way. Espera, mas havia... eu tinha-me lembrado agora de outro. Qual é que era? Era o tecla 3. Aí era o 10. Quando os telemóveis ainda eram teclas. com botõezinhos, era o DEF. O que é um bocado... pronto, insensível, mas as crianças são assim. Um bocado estúpido. Tecla 3. Mas olha, eu esqueci-me de dizer, ou de contar, foi a história do Wi-Fi. Conta. Então, o nome de Quetas... pronto. Sim! Conta. Agora lembrei-me dessa história, sim. Então, Quetas vem de etiquetas. Isto porque quando estávamos na básica, na altura também do Wi-Fi, eu tirei tirei o casaco e por baixo tinha uma camisola que ainda tinha a etiqueta do preço. Sim. Pronto, e depois eu pus no Wi-Fi, eu agora ia para dizer Facebook, mas não, no Wi-Fi escrevi etiquetas. Troquei o meu nome e pus etiquetas. Exato, e foi a partir daí que as pessoas começaram... Sim, começaram a chamar etiquetas. E depois encurtou paquetas e depois patetes. E por aí fora. Yeah. Vem tudo parar ao Wi-Fi. Bons velhos tempos. É a raiz, sabes? Olha, mas para terminarmos aqui o podcast de hoje, eu tenho aqui umas expressões que eu comecei a ouvir das novas gerações que estão aí a surgir. E quero ver se tu também, se tu as usas ou se tu achas que isto é um bocadinho demasiado. Pronto, eu comecei a reparar que hoje em dia os miúdos... Não sei se vocês já ouviram falar destas expressões, mas então, eles usam muito o juro, usam muito a palavra juro. Nós usamos muito o like ou o tipo. Não usamos like. Porque é que eu estou a dizer? Não é like, é o tipo. Usamos muito o tipo e cena. Usamos muito cena e tipo. São as nossas bengalas. Mas eles usam. São mesmo da serra. Eles usam o juro e agora outro que me enerva um bocadinho é o à toa. Sou mesmo à toa. Estou mesmo à toa, é tudo à toa. Enerva-me também. Não te enerva? Confesso, enerva-me, Mas eu acho que isto é uma coisa mais das pessoas de Lisboa, confesso. O à toa? Sim, eu acho que sim. Quando fui para lá e comecei também a seguir mais pessoas de Lisboa, ou que vivem em Lisboa, uma coisa assim, comecei a reparar que usavam bué... À toa. À toa, estou à toa. Eu pensava que era geracional. Não. Era esta nova fornada. Quer dizer, se calhar de pessoas um bocadinho mais novas, mas não tão novas, estás a ver? Com uma diferença, se calhar, de 2 anos, assim, ou 3. Mas então, que expressões é que vocês usam aí em casa que nós não mencionámos aqui? Ou que coisas é que vocês costumavam escrever e
e meter nas redes sociais. Olha, outra coisa, eu agora usei bué. Bué. Usei a expressão bué. Sim. E houve uma vez que me perguntaram se eu era de Lisboa. Por dizer Porque- bué. Sim, por dizer bué. Quem é que te Agora perguntou vou isso, dizer, eu Quetas? juro que isto aconteceu. Exato, eu juro, meu, também matou a Quetas. Houve hashtag what the fuck. Tipo, What the lol, mesmo. Isso eu uso, isso eu Que uso. cena marada. Essa é bem velha, não. Essa é na Marado. 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 Não. Ah, outra coisa. Puto, velho. As pessoas já não... Eu tenho que parar de ver vídeos do YouTube. Eu acho que é isso. É, à toa, meu puto. Meu puto eu também digo, mas a gozar. Até digo isso aos meus gatos. Como é que é putos? E estar em quarentena... uma Meus pessoa putos, começa como é que é? a falar E eles, sozinha. Como é que é, meus putos? Como é que foi? Como é que foi? Dormiram Não. bem? Põe-me ração. Ah, Mas essa do bué, eu fiquei... top, Fiquei Quetas. assim, um bocado, Ficaste à toa? "What?" Fiquei à toa, exatamente. A escrita tem evoluído e vai evoluir com certeza ainda mais, não é? Quem sabe vamos andar só a escrever com emojis. Mas eu queria aqui deixar uma cena, uma coisa acerca do X. O X? Do X que eu acho que também não falámos, mas que vou agora concluir com isto. Uma pequena reflexão. Uau! Em que o X anteriormente era usado para substituir o S, mas hoje em dia usa-se para substituir géneros. Do you get what I mean? Espera, eu ainda fiquei no... O X era para substituir S's. Ah, sim, Sim. estou a perceber. Uhum. E hoje Agora é para substituir géneros. géneros. Ou seja, Quando tu não tu queres tens- dizer se é masculino ou feminino, metes sim, um ou X. então se queres tipo, dizer X. as duas coisas, em vez de escreveres um arroba, escreves um X. Sabes que eu demorei tanto tempo a perceber o que era o arroba nas palavras? Quando as pessoas... sou mesmo tecla 3. E só depois é que eu percebi. Ah, ok, o arroba é quando não queres dizer o ou a, é Yeah. tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, Sim, sim. evolução. E pronto, eu acho que, não sei, escrevam como quiserem. Assim, eu em vez de falar só com expressões inglesas, eu vou começar a utilizar expressões francesas, italianas, espanhóis. Espanhóis? Uau! Espanholas, que é para tentar... Diversificar. Exatamente, trazer alguma diversidade Diversidade. assim ao meu vocabulário que está realmente a precisar aqui de uma roupa nova. Mas é isso. Acho que cada geração tem a sua forma de falar e E vai mudando ao longo dos tempos, Sim. obviamente. Daqui a uns tempos não há forma de escrever, como tu disseste. Exatamente, vai vamos ter ser tudo em formas de áudio. Exato. Vamos estar a analisar os áudios e aquelas as risquinhas que sobem e descem. Sim, Bem, no as início do áudio bandas. podemos ver que Exato. a amplitude é maior, depois diminui. Exatamente. No início vê-se claramente que a pessoa estava chateada. Exato. Este teve ali um pico. Sim. Opa, yeah. Exatamente. Mas pronto. Olha, então e olha, o que é que nós vamos falar para a semana? Qual é o próximo dilema? Para a semana é um tema. Eu acho que isto as pessoas vão se sentir muito representadas. Sim, tem de haver. Ai, what? Pronto, tem a ver com tarefas domésticas que não gostamos de fazer. Quais são as vossas? Sim, digam-nos. Enviem-nos o que é que não Eu já gostam de tenho fazer aqui em as casa. minhas na ponta da língua. Eu sei exatamente o que é que eu não gosto de fazer cá em casa. Eu tenho uma em especial. Mas não digas que é para deixarmos não, aqui. Não vou dizer. Vou deixar em suspense. Só. Ela tem Ok. uma. Alves Exato, ela tem também uma. E vamos ver qual é que é que eu acho mais identificável. Exato. Qual é que também é a minha. Mas é isso, malta. Se vocês também tiverem tarefas que odeiam fazer em casa, né? Quando. Bem, que agora devem ser muitas.
É que tu tens, supostamente tens mais tempo para fazer coisas. Eu acho que estou a ter o tempo igual. Honestamente, só ao fim de semana é que, pronto, tenho mais tempo. Mas estás mais em casa, ou seja, consegues perceber que há coisas que realmente precisam de ser feitas. Porque estás sempre a olhar para elas, estás sempre a ver o sujo ou assim. Procrastinar. Por isso- Desculpa. Estás bem à toa, Quetas. Por isso, olha, se quiserem, enviem-nos também, não sei, o que é que Áudios. você... áudios ou perguntas. E mandem-nos o que vocês não gostam de fazer por emoji, para ver se nós conseguimos descobrir no próximo Isso podcast. é grande challenge. É um challenge. Yeah. E é isso, esperamos que esteja tudo bem na vossa quarentena. Como é que tu estás, Quetas? Eu estou Na tua? bem. Eu esta semana tudo não bem? saí. Não, há 2 semanas que não saio daqui de cima. Mesmo de casa a casa? Vá, da Gandara. é porque- Da Gandara. É sim, porque eu não saio mesmo de casa a casa, Quetas. Mas olha, antes de começarmos o podcast, a minha mãe mandou-me uma mensagem que me deixou de coração destroçado a querer ir aí para cima, que ir aí para... Que... Eu Pá, ontem passei Ganil, lá ao pé da que- tua casa. Foi? Era para Disseste tirar uma adeus? foto com a das fogo, lameiras. devias ter mandado. Não, mas ela acabou de dizer que temos outra Joaninha em casa, na família. Como assim? E eu, tens uma Joaninha de estimação. Fiquei bem confusa. Mas não. Um babel. Andam a nascer cabritos na minha família. E basicamente nasceu que é tipo um cãozinho que uma das minhas tias tem que amamentar na cozinha. E eu, fuck. Mas Queria estar calma, lá. é um cão ou é um cabrito? Um cabritinho. Ah, Duas tias minhas separadamente estão a ter cabritinhos. Quer dizer, não são elas, são as cabras delas. Mas o meu sonho é ter um meme de estimação. really? Yeah. Eu até acho que eles são fofinhos, mas eu nunca interagi assim com um, nem É tão dei- fixe. Eles dei começam a andar aos ciúmes. pinotes. É tão fixe. É tão fixe. Mas eu acho que eles são bem engraçados. Sim. E pronto. Eu ia para dizer qualquer coisa, Alves. God damn it. Já sei! Mas se calhar eu digo-te depois. Eu digo-te depois. É melhor. Na privacidade do lar. Yeah. Obrigada por nos terem ouvido. Nós gostamos muito das interações que temos com vocês nos nossos Instagrams. Sim, não é? No nosso Instagram. E... Porque durante o podcast não dá. Exato, I exato. mean, só se a gente trouxesse uma chamada em live ou em direto. Por isso... É isso. Quetas e Alves, aqui só para ti. Aqui, só para ti. Uau, uau. Hoje Quetas e Alves aqui só para ti. Eu estou a fazer headbanging ou a abanar o capacete, como disse. Eu também dava.